Você já ouviu falar sobre os métodos de tricô continental, inglês e português, mas não sabe a diferença entre eles? Esse episódio é para você. Hoje eu vou explicar como funciona cada método, as vantagens e desvantagens de cada um e te ajudar a escolher qual o melhor para você. Eu sou Francine Lacerda e esse é o Nas Agulhas da Fran, um local para compartilhar o que eu ando tricotando e o que vem junto, histórias, emoções, fios e inspirações. Sinta-se em casa, pegue a sua xícara de chá e vem tricotar comigo. Nós temos 3 formas principais de tricotar e hoje eu vou comentar sobre esses 3 métodos principais que a gente conhece, que é o inglês, o continental e o português. Aqui no Brasil, eu acredito que o mais comum e mais tradicional é o método continental, pelo menos lá no sul, eu sou gaúcha. Lá no sul a gente aprende o continental ou português, que é uma variação dele, e o inglês eu acho que veio mais com essa coisa de mídia social, de quem foi morar fora e trouxe essa técnica para cá, mas ela não era tão difundida aqui. Tradicionalmente era mais o continental. Se você não sabe do que eu tô falando, espera aí que eu vou explicar cada um deles. A principal diferença entre eles é como a gente faz a laçada do fio para criar o ponto. Então, o continental a gente segura com a mão esquerda, então controla a tensão do fio com a mão esquerda e vai pescando esse fio com a mão direita para fazer o ponto. Já o inglês, a gente faz tudo com a mão direita, então a gente passa o fio com a mão direita e faz a tensão também, a gente segura o fio com a mão direita. Então, basicamente é essa diferença. Um a gente segura o fio com a mão esquerda e o outro com a mão direita. E o português, ele é o continental, só que passa o fio no pescoço ou num alfinetinho para criar um pouco mais de tensão. Mas ele é igualzinho o continental, a gente segura o fio com a mão esquerda, né? Faz a tensão ali segurando o fio com a mão esquerda e pescando com a mão direita. Então ele é bem parecido com o continental, o que muda realmente é essa volta no pescoço, que é bem curioso, né? Eu acho que lembra bem nossas avós e o tricô mais tradicional, né, principalmente aqui no Brasil. E o tricô inglês, como o nome diz, veio lá da Inglaterra e ele é mais comum em países de língua inglesa, onde teve realmente essa influência. É importante salientar que o ponto é igual, então a gente produz o mesmo ponto dos 2 métodos. O que vai mudar mesmo é o jeito que a gente segura e como a gente vai fazer essa tensão. O estilo inglês, ou throwing method, tem esse nome porque a gente laça mesmo. Throwing é jogar, né? A gente joga esse fio por cima da agulha. Como eu falei, é o método mais comum, né, nos países de língua inglesa, e com o advento da internet, das mídias sociais, dos vídeos aqui no YouTube, ele acabou tomando conta, né? Ele foi se espalhando pelo mundo inteiro. Uma curiosidade, quando eu era criança, eu tive contato mais com o continental, que, como eu falei, lá no sul, ele é muito mais tradicional, mas depois eu fiquei muitos anos sem tricotar e eu reaprendi a tricotar depois já de adulta. E aí eu aprendi o inglês. Então eu ainda tinha uma memória desse continental, mas como eu aprendi o inglês e todos os vídeos que eu via eram de americanas ou inglesas que eu via aqui no YouTube, na internet, eu acabei me apegando, né, aprendendo mais fácil o inglês e não consigo voltar ao continental. É muito curioso. O ideal é a gente aprender os 2,
porque daí a gente consegue usar as duas mãos para quando a gente for trabalhar com color work, né, com várias cores, a gente tem mais habilidade nas duas mãos, que é muito legal, ajuda muito, né, o trabalho a se desenvolver quando a gente consegue tricotar com as duas mãos. Eu ainda não consegui, então eu tenho ainda alguns viciozinhos assim, às vezes naturalmente eu quero ir para o movimento do continental, mas fico meio atrapalhada. O meu caminho mesmo é o inglês, porque é onde eu reaprendi. Então, as vantagens do método inglês. Então, ele tem esses movimentos mais amplos. Então, na hora que a gente está aprendendo, é mais fácil de visualizar o que a gente está fazendo, como o ponto está se formando. Porque no continental é tudo muito curtinho, muito fechadinho. Então, a gente não enxerga muito o processo da construção do ponto. Então, assim, eu acho uma vantagem o inglês para quem está aprendendo. A gente consegue visualizar melhor o movimento por ele ser mais amplo. Então, a gente consegue ver o movimento do fio fazendo a volta. Então, eu acho que ele é mais visual para quem está aprendendo. Outro ponto positivo que eu acho dele é para a maioria das pessoas destras, né, a gente tem esse controle maior com a mão direita. E como no método inglês a gente usa mais a mão direita, então a gente faz esse movimento de laçada, a gente controla a tensão com a mão direita, então fica mais natural, vamos dizer assim, trabalhar com a mão direita, enquanto que no continental a gente vai trabalhar na mão esquerda, no início pode ficar meio atrapalhado. Então, uma das vantagens do inglês é essa, a gente já tem essa naturalidade por trabalhar com a mão direita. E as desvantagens desse método é que ele é um pouco mais lento, porque exatamente por ter movimentos mais amplos, a gente acaba fazendo um tricô um pouco mais lento. E também outra coisa, em pesquisas assim, mostra que a gente faz mais tensão nos ombros na hora de tricotar fazendo esse movimento. Mas eu acho legal falar aqui também que uma variação do throwing, né, que é esse jogar o fio, tem o flickering, que é o que eu acabo fazendo. Então o movimento é mais rápido, eu faço assim só com o dedo, eu ponho a linha aqui no dedo e passo na agulha. Então assim fica um movimento mais rápido e mais curtinho. Então com o tempo o meu tricô foi indo para esse movimento, não é o inglês natural, né, tradicional, que faz a laçada, e sim esse mais rapidinho, que é o flickering. Então ele deixa o tricô um pouco mais rápido e também mais confortável, porque a gente não mexe tanto o braço. Então agora falar um pouco sobre o método continental. Ele tem esse nome porque ele se espalhou muito pela Europa continental. Como eu falei, ele é esse método que a gente trabalha mais com a mão esquerda, então a gente segura a linha com a mão esquerda, né? A gente faz a tensão com a mão esquerda e a gente vai pescando com a mão direita. No inglês, a gente laça e pesca com a mão direita. No continental, a gente só segura, a gente faz só a tensão com a mão esquerda e laça, né? Pega esse fio com a mão direita. Então ele é mais dinâmico. Então você segura aqui e pega com a direita. O outro a gente trabalha o fio com a direita e pesca com a direita. A vantagem dele, eu acho que é o que todo mundo mais fala e quem faz tricô em inglês às vezes quer mudar para o continental, é porque ele tem a grande vantagem de ser mais rápido. Mas eu conheço tricoteiras assim absurdamente rápidas do método inglês. Então eu acho que é muito mais o método você se acostumando com ele e desenvolvendo a sua dinâmica. E eu também não vejo por que fazer tão rápido assim, se é uma técnica para a gente curtir, para relaxar. Então, se cobrar essa velocidade toda também não faz muito sentido para mim. Mas tem até campeonatos de velocidade de tricô, né? Então, tem esse lado positivo, é uma vantagem do tricô continental, que ele é mais rápido exatamente por ter esses movimentos mais
curtos e você usar as duas mãos. Então segura aqui e trabalha com a outra, né? Outra vantagem dele, como eu já citei, é que você, como trabalha com as duas mãos, você consegue desenvolver melhor essa habilidade de segurar fios de cores diferentes, um em cada mão, e ir trabalhando essas cores ao mesmo tempo. Quem faz o inglês, eu acho que tem um pouquinho mais de dificuldade para se acostumar com isso, porque tem que desenvolver a habilidade da mão esquerda. Mas aqui também, como você se acostuma só a segurar com a esquerda, vai ter que se acostumar a segurar com a direita também. Mas eu acho que ele faz essa transição mais facilmente. E outra característica dele, que é considerado uma vantagem, ele geralmente gera uma tensão mais uniforme, porque você segura o fio sempre na mesma posição, né? Tanto pro meia quanto o tricô é o mesmo dedo, aqui você acaba criando a mesma tensão. E no estilo inglês, como a gente passa para frente, passa para trás, a gente segura diferente o fio, acaba muitas vezes tendo uma tensão diferente de um ponto para o outro. É o meu caso, o meu ponto tricô, ele é mais frouxo do que o ponto meia. Então, no continental, a gente tende a ter uma tensão um pouco mais uniforme. E o português, então, é esse continental, só que criando uma tensão a mais, passando o fio no pescoço ou num alfinetinho. Então, esse método ele é bem difundido aqui no Brasil e também na América Latina, porque a gente recebeu bastante essa influência, né? Eu acho muito interessante, é muito legal de ver quando as pessoas estão tricotando com aquele fio no pescoço. É curioso, é divertido, traz essa memória de infância, da tradição do tricô. E existe também o combination knitting, que é a mistura do continental com o inglês. Então a pessoa segura com a mão esquerda para fazer o ponto meia e depois segura com a mão direita para fazer o ponto tricô. Algumas pessoas têm mais dificuldade de fazer o ponto tricô no método continental, porque ele não é tão intuitivo, então acaba fazendo esse combination. E isso também funciona para quando for usar mais cores, né? Usa esse combination porque vai usar as duas mãos. E para quem está começando, como escolher o seu estilo? Então, o importante aqui é ver com qual você sente mais conforto, mais fluidez nos pontos e prazer, que é o mais importante aqui. Você tem que se divertir, tem que ter prazer ao tricotar, ao criar algo com as suas próprias mãos. Então, se você está começando, você já pode escolher um ou outro, ou a minha dica é experimentar os dois, ou três, né, o português também, para você ver qual que se adapta melhor ao seu estilo mesmo, se você se adapta mais a um ou a outro. Então faça esse teste e depois procure professoras e vídeos na internet que ensinam aquele método. Faça o teste com os dois métodos por alguns dias e vai observando qual que ficou mais confortável, qual que você achou que fluiu melhor, ver se eles geraram dores, porque o tricô às vezes pode gerar dor nas mãos, dor nos ombros, eu sinto muita dor nos cotovelos também, então preste atenção mesmo como o seu corpo vai reagir a um método ou o outro. E a mensagem final aqui é: não interessa se você tricota de um jeito ou do outro, ou a mistura dos dois, ou se vai alternando um ao outro, o importante é criar e desenvolver essa técnica artesanal que nos traz tanto prazer. Então o importante é você encontrar alegria enquanto você tricota. Então põe as agulhas aí em movimento, experimenta um, experimenta outro e encontre aí o seu favorito. Me conta aí qual o seu método favorito, se você aprendeu um, mudou para outro, se você já experimentou os dois. E eu quero saber um pouco mais aí da sua experiência sobre esses
métodos de tricô. Quer aprender a tricotar? Vem tricotar comigo aqui nas aulas livres de tricô. Eu ofereço em 2 modalidades presenciais aqui no meu ateliê na Vila Madalena, em São Paulo, ou online, ao vivo, com 2 horas de duração por aula. Durante as aulas eu te acompanho, então, pelos primeiros pontos para quem quer aprender a tricotar, e para quem já tricota eu desenvolvo algum projeto ou alguma técnica que você quer aprender um pouco mais ou do zero. Então a gente pode desenvolver projetos juntas, aprender novas técnicas. Então você traz aí a sua dúvida que eu vou te acompanhar em todo o processo. Para saber mais informações, você pode acessar o site sweetbreezeyarns.com.br, que lá tem as informações, e você pode me mandar também uma mensagem por WhatsApp que eu te explico tudinho. No site tem um link para você conversar comigo no WhatsApp. Vem tricotar comigo! E hoje o que eu estou vestindo é a cauta, finalmente ficou pronta. Essa aqui foi desenvolvida num curso junto com as alunas e a minha finalmente ficou pronta. Ficou aqui, eu enrolei para fazer a blocagem dela e para depois fazer a finalização aqui, os arremates, mas agora tá pronta, já tô usando, que tá um tempo aqui nem frio nem quente aqui em São Paulo, então tô conseguindo usar nessa primavera. Eu adorei essa peça. Eu só achei que ela tá um pouco grande para mim, porque de quando eu comecei essa peça até agora eu perdi 7 quilos. Estou num processo aqui de dieta, acompanhamento nutricional. Então eu faria hoje um tamanho menor, que eu achei que ela ficou um pouco grande. Eu gosto de peça mais certinha. E não sei se acontece aí com vocês, eu tenho a mania de fazer manga curta. Por mais que eu meça, eu vou medindo o tamanho. Ela assim, ficou certinha, mas eu gosto de manga mais longa. Eu gosto aquela que cai em cima da mão, assim. E eu achei que ia ficar assim, medi e ficou curta. Então ela ficou levemente curta aqui, mas eu não vou desmanchar, vou deixar assim. Mas eu tenho a tendência de fazer isso. Me conta se vocês têm isso também. Não sei se é porque a manga já é o final da peça, quer terminar logo, e aí eu acabo deixando a manga curta. Não sei o que acontece. Mas dá para usar, não tá tão curtinha assim. Eu adorei essa peça, eu achei bem bonita, ela é gostosa de tricotar, esse ponto borboleta é bem interessante, ele parece super complexo, mas não é, ele é simples de fazer e dá uma textura linda, eu gostei demais. Aqui eu achei o decote um pouco aberto, eu gosto dele um pouquinho mais fechado, mas assim eu acho que ele traz uma feminilidade para a peça. Então assim, tem esse lado positivo, porque eu acho que ele fica mais bonito, só que assim fica difícil de usar alguma camiseta, alguma coisa por baixo. Esse aqui, como eu fiz 100% algodão, eu consigo usar ele assim sem camiseta, mas se eu tivesse feito de lã, seria um problema, porque eu tenho uma alergiazinha à lã. Então eu precisaria usar uma camiseta por baixo, mas como esse é de algodão, consigo usar tranquilamente. Então esse decote ele é bonito, ele é mais feminino, mas tem isso de não conseguir usar uma camiseta por baixo. Dá para usar com uma camisa, fica bonita a gola aparecendo aqui, mas tem que pensar um pouco para quem tem problema, assim, que nem eu, que sente coceira com lã, essas coisas, tem que pensar nisso também, talvez fazer um decote um pouquinho mais fechado. Eu achei as mangas lindas, né, que tem esse detalhe também do ponto borboleta. Então eu achei bem legal, achei uma peça bem bonita, ela é mais larguinha mesmo, como eu falei, ela é mais boxezinha, só que a manga mais justinha, assim, ela só faz um balãozinho embaixo. Eu achei muito graciosa essa peça e recomendo aí para quem viu, ficou com vontade de fazer. Inclusive eu tenho as gravações do curso, né, que foi ao vivo, eu gravei e tem lá no site também.
tá à venda as gravações das aulas. Então, para quem quiser fazer essa peça me acompanhando com as minhas dicas, eu ensino o passo a passo, pode adquirir lá no site. E quem compra esse curso, o gravado, tem desconto também no fio, que esse fio é da Sweet Breeze, é o nosso Premium Cotton Worsted. Quem compra o curso tem 15% de desconto ao adquirir o fio para fazer a cauda. Nas minhas agulhas, tô devagar, gente. Como eu falei, eu tô gravando um curso de tricô iniciante, então meu tempo tá todo tomado pelas gravações e edições, porque eu mesma tô fazendo a edição dos vídeos e tá ficando muito legal. Eu já preparei algumas aulas, já editei, já tá com vinhetinha, musiquinha, tá bem legal. Então já fiquem aí de olho que em breve vai ter o lançamento. Já vão contando aí para as amigas que querem aprender a tricotar. Então vai ser um curso bem básico para quem não sabe nada mesmo de tricô. Então já vai indicando para as amigas que vai ter esse curso para quem quer aprender a tricotar desde lá do início. E vai ser um curso gravado que daí você faz no seu tempo, pode voltar, rever, fazer mesmo devagar o passo a passo. E eu tenho certeza que quem assistir vai se apaixonar e não vai largar mais o tricô e você vai ter companhia aí para tricotar. Então, como eu tô enrolada aí, né, dedicada desenvolvendo esse curso, então eu tenho tricotado muito pouco. Consegui tricotar bem pouquinho do Pressed Flowers Cardigan da Amy Christophers, que tá rolando também as aulas, que a gente tá fazendo esse cardigan juntas. Peguei um pouquinho dele só e o resto tudo tá parado, porque realmente tô focada na gravação do curso. Mas em breve eu pego os meus tricôzinhos de volta, porque tem várias peças aqui paradas me esperando. E me conta aqui embaixo também o que vocês estão tricotando. Eu gosto de saber o que tá rolando aí do outro lado, quais são as receitas que mais estão nas suas agulhas, o que vocês querem tricotar, se já estão pensando no verão e nas fibras mais leves, nas peças mais leves, me contem aqui nos comentários, que eu adoro saber o que tá rolando. Espero que você tenha gostado desse episódio, tirado aí as suas dúvidas sobre esses métodos de tricô e te ajudado a escolher o seu favorito. Me siga lá no Instagram, Sweet Breeze Yarns. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos episódios. Semana que vem tem mais. Tchau!